Professora, te escutamos. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Ok. Eu não apareço. Eu estou sem a câmera aqui. A minha câmera está fechada e eu não consigo abrir. Ok. Professora, tenta clicar ali em vídeo, tem onde tem o símbolozinho da câmera, tem uma setinha para cima. Tem uma setinha, tá? O mesmo que o sistema, espelhar meu vídeo, desfocar meu plano de fundo, configurações do vídeo. Vídeo, configurações do vídeo e vê se você tem a opção é, tipo habilitada, né? Câmera habilitada, porque se você habilitar, mesmo que ela pegue a do sistema, ela não Tem vai. vídeo aqui, mas ela está solucione o erro e reinicie o vídeo. Não é possível iniciar o vídeo. Não? Não. Hum, Bom, vamos começar, né? Acho que não adianta ficar insistindo aí. sim. Ok? Vocês estão Não. me ouvindo? Peço desculpas aí né, pelo problema técnico. Bom dia a todos. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Nós temos nessa sessão 4 trabalhos, tá? Eu recebi uma ordenação dos trabalhos. Nós vamos começar com perspectivas da comensalidade, as dissertações e teses de doutorado de um IES. Depois, em seguida, crise social, novos valores e a importância da hospitalidade. Em terceiro lugar, percepção da qualidade de serviços públicos, na intenção de recomendação de um destino turístico. E o último, ações empreendedoras em um ambiente de incerteza sob abordagem Effectuation, um estudo fenomenográfico no segmento de restaurantes. Vocês têm 8 minutos. Bom, nós vamos passar o vídeo, né, Renan? De Sim. 8 minutos, é isso, Tan- né? De cada um que Tanto vocês nesse fizeram. ano, as pessoas que quiserem passar o vídeo podem passar o vídeo, mas as pessoas que quiserem apresentar Se também têm quiserem essa possibilidade. apresentar também, né? Então, só considerando os 8 minutos de apresentação, tá? E em seguida nós fazemos um debate da apresentação, também até 8 minutos, e ao final da sessão há um debate geral, tá? Ok? Então, começando com perspectivas, Renan, é você que vai apresentar isso? Você vai apresentar ou você vai colocar o vídeo? Eu vou colocar o vídeo, só deixa eu preparar Ok. aqui na tela para espelhá-lo. Um instante. Ah, gente, eu quero que vocês falem para mim se vocês estão conseguindo ouvir o áudio do vídeo, porque na sessão de ontem, alguns vídeos passavam áudio, outros vídeos não passavam áudio, então só fazer um testezinho antes de fato a gente começar a apresentação, tudo bem? Uhum. Vocês conseguem ver o vídeo? Sim. Sim. Ok. Eu vou tentar deixar em tela cheia, só que de vez em quando eu coloco em tela cheia, não sai o áudio, tá? Então eu vou ter que fazer esse teste. Se não sair o áudio, por favor, me dê uma notificação. Renan, quando põe tela cheia, coloca lá compartilhar áudio, uma das opções, ok? Quando Hum, fala share, share with ok, áudio, aí você não corre esse risco. entendi. Ah, show de bola. Bom dia a Vocês estão todos. O ouvindo? nosso trabalho está intitulado como Sim. Perspectivas da Comensalidade nas dissertações de mestrado e teses de doutorado de uma instituição de ensino brasileira. Ele foi desenvolvido por mim, Júlia Medina, por Renan Teixeira, Sênia Bastos e Rafael Ferro. O objetivo é identificar e analisar as teses de doutorado e dissertações de mestrado sobre comensalidade do programa de pós-graduação em hospitalidade da Anhembi Morumbi. As produções do PPG de hospitalidade da UAM têm impacto para a produção científica e é justificado pelo seu pioneirismo em nível nacional, contendo 341 defesas de dissertações e teses durante o período de 2002 a 2023. A hospitalidade ela é crucial para o estudo dos comportamentos humanos e é entendida a partir do momento que uma pessoa tem o status de hóspede e a outra de anfitrião, ou seja, quando há uma transgressão, quando transpõe uma soleira. A comensalidade é entendida como uma dimensão
da hospitalidade, que está associada à criação de laços sociais, manutenção de aspectos culturais e validação de grupos. É um momento onde as trocas humanas e as relações são construídas e gerenciadas por meio da alimentação. Como metodologia do nosso trabalho, optamos pela revisão narrativa de literatura, que é utilizada para discutir um tema de forma ampla, e isso permite aplicar a sua interpretação e análise crítica sobre o conteúdo analisado. O recorte temporal inicial da busca foi feito a partir de 2004, porque apesar de começar em 2002, as primeiras teses e as primeiras dissertações que foram desenvolvidas, apresentadas, foram a partir de 2004. E a análise foi feita através de títulos, palavras-chave, resumos, problemas de pesquisa, objetivos gerais, objetivos específicos e, quando foi necessário, a leitura dos resultados. Essa análise resultou em 27 documentos que foram examinados em profundidade com relação aos procedimentos e métodos, resultados e conclusões, de forma orientada para identificar as contribuições teóricas que estavam associadas à comensalidade. Bom, partindo para os resultados, a análise dos resultados, né, todas essas dissertações que compuseram o nosso corpo de análise resultou numa majoritária e numa recorrente associação dos temas de comensalidade e hospitalidade atrelada aos conceitos de convivialidade e da sociabilidade humana. Pôde-se identificar alguns padrões de estudos, né, de perspectivas que a gente intitulou aqui e criou como resultado das pesquisas. A primeira delas é a perspectiva doméstica, que são os estudos orientados ao lar, ao momento de receber um amigo, de receber um familiar em casa. Normalmente esses estudos são muito bem orientados e direcionados a um público-alvo ou uma determinada faixa de idade. A perspectiva comercial, que, como fica subentendido, seriam os estudos relacionados aos âmbitos comerciais, sejam restaurantes, bares, hotéis ou rotas, como a rota da cerveja, a rota do vinho, e também sobre perspectivas comerciais como o turismo, no caso do enoturismo. A pública vai dizer respeito aos estudos, a perspectiva pública diz respeito aos estudos que vão focar no ambiente público, né? Nas ruas, nas feiras livres, onde a comensalidade se encontra marcada por um comer rápido, né? Os resultados indicaram que essa comensalidade é marcada por um comer rápido apenas para se saciar uma necessidade fisiológica. A religiosa, a perspectiva religiosa, são os estudos que se voltam ao resultado da comensalidade como essa invocação da fé, essa invocação de entidades, essa questão do aclamar, do cultuar alguma religião, ou alguma entidade, ou algum ídolo, e onde a comensalidade traz o sagrado à mesa, onde existe a troca entre o divino e o humano e o mundano por meio da alimentação. A perspectiva da imigração, ela vai estudar os momentos onde a cultura alimentar e a cultura do anfitrião se choca com a daquele imigrante, daquela pessoa que vem para se mudar para esse país. E ela vai denotar como a comensalidade ela propicia a integração desse hóspede, né, que vai se tornar anfitrião, né, desse imigrante no solo de sua nova residência. A cultura alimentar, ela vai falar sobre os momentos onde a comensalidade é utilizada como forma de manifestação de um laço social, manifestação de uma identidade, a manifestação de uma entidade, de um povo, das características e dessa cultura. E ela vai marcar muito a regionalidade, esse estudo da comensalidade e da hospitalidade pela regionalidade de uma pessoa e como a cultura alimentar vai se modificar a partir das trocas sociais, em quesitos de inovação, da submissão de novos significados e de novos ingredientes. A festiva comemorativa vai estudar quando a comensalidade ocorre nesses grandes eventos tradicionais, seja festas, sejam questões como o Natal, como o Carnaval, ou como a comemoração de uma pessoa por uma conquista pessoal ou por marcos regionais, além de a comensalidade sendo utilizada como resgate de tradições locais e familiares, e uma comensalidade no contexto das grandes festas que propicia uma sociabilização entre estranhos, você comer com outras pessoas que você não conhece, que você não faria em outros contextos. E a comunicação digital, a perspectiva da comunicação,
quando a comensalidade se dá em torno da televisão, dessa questão de você sentar e assistir um programa de TV, seja um MasterChef, seja um programa da Ana Maria Braga, né? Dessa questão da comensalidade, ensinando e propiciando essa comunicação. Partes para a conclusão, evidenciou-se que a gastronomia, a culinária, a comida italiana, nordestina, a cozinha pantaneira, a cerimônia do chá, a cerveja artesanal, as feiras, as comidas de rua, os banquetes comemorativos, as festas de casamento, as festas do Divino e do Espírito Santo, das Nações de Priscabana, o Candomblé, o Quilombo do Cafundó, os programas de gastronomia vinculados pela televisão e as práticas contemporâneas entre jovens universitários, sendo questões abordadas pelo PPG e pelo estudo da comensalidade. Entende-se que, além da estruturação das perspectivas, a pesquisa se contribui porque ela permitiu a futuros pesquisadores encontrar gaps de pesquisa ainda não explorados, entender as tendências seguidas pela produção, e limitou-se às restrições às dissertações apenas do PPG da Universidade de Morumbi, além de não incluir as outras produções científicas decorrentes dessas dissertações. O presente trabalho foi realizado com apoio da coordenação e de aperfeiçoamento pessoal no nível superior, na Bolsa CAPES. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada. Obrigada, Renan e Júlia, né? E a gente abre agora para o debate aí dos participantes, se alguém gostaria de perguntar algo. Tem alguém querendo fazer uma pergunta, mas teria que ser tradução, porque eu não conseguia. É teu, Júlia? Eu gostei muito da maneira como você segmentou as publicações, os estudos, é bastante interessante, mas a gente não aparece a quantificação em cada uma daqueles segmentos que você separou. Você tem isso de memória? Você tem esse tipo de trabalho? Hum, eu posso tentar abrir. Quantificado exatamente, eu não tenho. Mas O que é é, mais mais, frequente, pelo menos? o mais frequente, com certeza, é a perspectiva doméstica. São os estudos, né? Essa ideia de observar a residência privada, o particular, o ambiente íntimo, a partir da perspectiva da comensalidade, muitas vezes atrelada a essa questão da convivialidade e da hospitalidade. Aparece com mais decorrência. A questão dos grandes banquetes, das grandes comemorações, sejam elas de uma perspectiva mais religiosa, como o Natal e o Ano Novo, como o Natal ou a Páscoa, ou outras datas como o Ano Novo. E questão de aniversário, de casamento, aparece muito essa questão da comensalidade. Eu não vou saber quantificar, né, exatamente, porque a gente não partiu para essa questão de quantificação, porque a gente teve um corpo que contou com 18 Então, 30 dissertações. foram 30? 30 total. 30. 30 total. Aí Isso, perfeito. duas eram mais bibliométricas e as outras 28 foram as mais Isso. utilizadas. 28, não 18, perdão. Então a gente acabou chegando à conclusão que trazer uma mensuração quantitativa talvez não fosse levantar e não fosse ter tanto valor quanto fazer uma análise mais qualitativa, assim, é uma categorização qualitativa. Mas sim, a gente tem esse escopo, a gente tem essa intenção de tentar talvez expandir é, esse corpo documental, ir atrás de outras produções de outros PPGs para de fato ter uma composição, uma quantidade de artigos que dê uma estrutura para uma análise mais quantitativa. Mas a mensuração em si agora eu vou ficar devendo, mas eu posso trazer mais ou menos nesse sentido. Majoritariamente apareceu a questão da perspectiva doméstica, depois da comemorativa, a religiosa Perfeito. aparece, Eu porque achei, por palpite, Renan e Júlia, eu imaginava que a dimensão religiosa, por estar a comensalidade muito associado ao processo religioso, sobretudo, né, nosso, Brasil, latino-americano, tem uma relação muito forte, né? Em todas as religiões há uma relação muito forte. Eu achei que a religiosa estaria majoritariamente representada, mas faz sentido que seja a doméstica. a religiosa aparece bastante, porque a questão foi que um artigo não se restringia apenas a uma perspectiva.
Alguns É artigos, isso. eles acabavam flutuando entre áreas. Um exemplo, os artigos que estudavam os grandes eventos, como, se eu não me engano, o da festa de Piracicabana, ele tinha também uma visão comercial, porque ele estava falando sobre a venda de produtos, a exportação de novas culturas como atrativo comercial, mas ele falava de uma grande festa, de uma questão de cultura alimentar, então alguns artigos transitavam em muitas áreas. Eu acho que é uma peculiaridade dessa questão da comensalidade, que é um estudo muito, e da hospitalidade também, né, que é um estudo muito rico, você pode ver por várias perspectivas. Mas a gente acabou durante o artigo, né, o corpo do artigo, a gente acabou orientando algumas análises para um lado, até por conta do limite de caracteres, né? A gente não podia acabar estourando as 9.000 caracteres. Não sei, 9.000 ou 6.000, agora eu realmente me fugiu. Exatamente. Entendi. Não, muito bom, excelente perspectiva. Isso. Obrigado. Júlia, eu não entendi quando você colocou que uma parte eram estudos bibliométricos e a outra, na tua resposta, eu não entendi bem o que você. Foi isso que você falou? Isso, Eu não entendi. O que você está falando de estudos bibliométricos? As teses mostravam estudos bibliométricos? isso. Não. Existiam dentro do nosso corpo documental, tinham 30, quando a gente pegou todas as dissertações e teses que a gente tinha acesso do PPG, tinham 30 que falavam de comensalidade, que tinham a palavra-chave comensalidade. Sim, sim. Duas delas eram análises bibliométricas, uma sobre a Duas. produção em PPG, e Entendi. aí a gente acabou meio que, como ela não falava sobre o conceito, sim, eram dados mais bibliométricos, a gente acabou não abordando ela na análise, mas a gente achou Entendi. importante citar. É, Não porque é. o nosso objetivo foi mais o conceito, né? Então a gente focou nas dissertações e teses que tinham o conceito, que tinham formado o conceito de Tá. hospitalidade associado a alguma ocasião, alguma situação específica. E aí a gente fez por meio disso as perspectivas. Então, como essas duas eram mais bibliométricas, a gente acabou não considerando tanto. E essas são aquelas do estado da arte que o Luiz Otávio acho que orientou, né? É, Provavelmente. eu não vou lembrar, Agora, mas. provavelmente. Agora, algo que eu não sei se valeria a pena depois consultar, é que eles devem ter chegado a algumas categorias de análise nessas duas teses, tá? Eu não sei se vocês usaram isso como bibliografia, né? E depois tem outras questões que a gente coloca no final, Ok. né? Não sei, vamos ver É. se tem mais alguém aí que quer perguntar alguma coisa. Para perguntar, não, mas acho que talvez eu sugerisse só uma dica, em termos Claro. de continuidade de pesquisa, já que vocês vão ampliar isso para outros programas e tentar fazer um retrato até histórico para delimitar algumas mudanças históricas, culturais, sabe? Eu acho que Sim, fica muito legal. legal quando a gente faz um estudo Nossa, essa é uma. com uma visão bem longitudinal de como era, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, sei lá, pegar algum tipo de recorte e coisas que nasceram ali da cultura, sabe, de fazer essa aproximação sociocultural. Eu acho que é muito legal ter essa ampliação, só para a gente não ficar no dado e trazer o dado costurando com essa mudança sociocultural. Fica uma dica. Eu acho muito legal esses estudos de revisão, vocês optaram pela revisão narrativa e eu acho que cabe na revisão narrativa Sim. essa É, ampliação, né? é interessante, porque a temporalidade, né, o momento que aquela dissertação tese foi feita, né, fala muito também sobre por que aquele ponto foi abordado naquele momento. É interessante, sim. Muito obrigada. Muito obrigado, Laura. Adorei a sugestão. Vou deixar no meu caderninho, porque realmente é algo que faz Tem. muito sentido. Gente, eu peço desculpa, não consegui acessar meu vídeo, tá? E como estava em cima da hora, eu não quis comprometer o andamento Professora, da sessão. Diga, só um fala, palpite, não faça agora. Bom, fala. primeiro, tudo bem, um prazer enorme estar contigo de novo. Mas, ó, se você, para mim, funcionou em algum momento atrás. Se você sair, né, cancelar o Fiquei seu para. o Excel, né, que você usa lá sua ferramenta de acesso. Descarrega, quer dizer, sai, fecha tudo e reabre. Quando você reabrir, ele provavelmente reconfigura o Google Meets ou o Zoom automaticamente. Então, talvez aí ele comece a vislumbrar sua câmera. Então, você teria que sair e entrar de novo, Exatamente. Uhum. Por isso que eu não. mas não Mas corra riscos agora, porque
Pode ser que É você no, saia. no, no Teams e no Meet eu já fiz isso e resolveu, tá? Mas aqui não É. tem tempo. Bom, pessoal, vamos passar então para o segundo, né? Que é a percepção da qualidade de serviços públicos na Acho não, crise social, desculpa, é você. Crise social, novos valores e a importância da hospitalidade são também três autores, né? Então, você vai querer passar o vídeo? acho que nós vamos para o vídeo, né, professora Laura? Sim, Ok, preferimos. ok. É, vocês preferem que eu compartilhe? Se precisarem, já tá engatilhado aqui. Por Queremos. favor, Renan. Por Ok, favor. show de bola. Deixa eu só configurar o som da tela. Eu já compartilho um instante. Conseguem ver a tela bem? Conseguimos. Ok, eu Sim. vou dar play primeiro pra ver se vocês estão ouvindo o som. Se o som não sair, vocês me avisem, ok? Tô vendo a câmerazinha de vocês, é só fazer um sinalzinho que eu consigo ver. Tá. Olá, olá, estamos aqui para falar sobre o artigo Crise Social, Novos Valores e a Importância da Hospitalidade. Os autores do artigo são Gilberto Guimarães, doutor em Hospitalidade, Laura Castelhano, doutora em Psicologia, e Isabel Batista, doutora em Filosofia. A pandemia escancarou, segundo Mafezoli, uma crise que tem suas raízes no esgotamento de um modelo sociocultural. Segundo o autor, a fragmentação da identidade, os questionamentos institucionais e o vazio pela massificação dos agrupamentos causam sensação de desconforto ao mesmo tempo que surge um potencial de solidariedade. A busca por interação e pertencimento a grupos sociais é inerente à natureza humana. A intersubjetividade e a hospitalidade são conceitos interligados pela empatia, pela importância da compreensão do outro nas relações interpessoais. O problema de pesquisa do artigo foi avaliar nesse cenário como podemos refletir a hospitalidade apoiando na formação de novos modelos de interação social. A hospitalidade pode ser entendida como uma forma essencial de interação social e uma forma própria de humanização. O objetivo, então, do artigo é compreender esse momento social e discutir como a hospitalidade, como característica da natureza humana, pode, pela intersubjetividade e empatia, apoiar a formação de novos modelos de interação social. São três os fundamentos do percurso teórico. O primeiro é a avaliação da crise e rupturas decorrente de uma saturação e o surgimento de novos valores socioculturais de acordo com Mafezoli. A hospitalidade e sua relação com a natureza humana, percorrendo um grupo de filósofos que definiram a natureza humana, Kant, Levinas e vários outros. A hospitalidade, a intersubjetividade e a empatia, abordando a importância da partilha da experiência vivida e da relação com a capacidade de reconhecer e compreender as intenções e as emoções do outro. A hospitalidade pode ser o caminho para lidar com a crise e rupturas sociais, sendo inata ou resultante do processo de desenvolvimento, por induzir e promover a atividade política, social e relacional, passa a ter um poder transformador significativo da sociedade. Sendo a hospitalidade estabelecida como um encontro hospitaleiro que busca o entendimento humano, mútuo, pode ser constituída em suas dimensões sociais a partir da intersubjetividade. A intersubjetividade e a hospitalidade são conceitos interligados pela empatia, pela importância da compreensão das emoções e das intenções do outro nas relações interpessoais. A experiência humana mudou e irá mudar ainda mais. Cabe aos que estão à frente desse processo de mudança pensar em soluções, integrando-as com as modificações de cultura, pessoas e saúde e em todas as suas essências. Somente considerando os múltiplos aspectos e a complexidade do momento é que se conseguirá lidar com as demandas de uma nova era.
as contribuições, então, desse artigo. O artigo pode apresentar a hospitalidade como um possível caminho para resolver este problema de sensação de não pertencimento. E, com isso, com as práticas da hospitalidade, repensar sobre as formas, os métodos do relacionamento entre pessoas, na convivência e na aceitação do outro, tanto nas empresas como na sociedade como um todo. E também, e até, no estabelecimento de políticas públicas sobre convivência e imigração. Terminamos aqui. Essa é a base teórica de construção do artigo. Até mais, obrigada. Ok, obrigada, Gilberto e Laura. Está aberta a palavra aí dos nossos participantes para eventuais perguntas ou esclarecimentos. É, eu tenho. Não, não chega a ser uma pergunta, primeiramente, parabenizar os autores pelo artigo. Eu gosto muito desse tema de sensação de pertencimento, eu adorei como vocês trataram a empatia. É, e eu só tenho um comentário. Tem um texto dentro do livro do Em Busca da Hospitalidade, que o Lashley organiza, da Selwyn, que ele vai falar sobre essas questões de sensação de pertencimento a partir da cultura. E é só um comentário que talvez seja interessante para incorporar a pesquisa, talvez dê alguns vislumbres diferentes. É um texto que eu gosto muito. Normalmente, quando eu vou trabalhar com sensação de pertencimento e comensalidade, como ela vai falar sobre fatores culturais, eu consigo fazer um paralelo, eu gosto de usar. É só uma anotação. Eu não vou lembrar exatamente o nome, mas qualquer coisa eu vou pegar ele aqui certinho e eu mando no chat. Show de bola? Manda, Renan, mas a gente conhece bem, eu trabalhei bastante com as Ah, situações dela. show. Para nós, é muito bom você comentar sobre isso, porque por trás, esse artigo é um resumo de uma pesquisa mais ampla que a gente está levando no pós-doutoramento, né? Inclusive com a professora Isabel, que assina esse artigo conosco. Por trás disso, tem uma noção, de alguma forma, bem inovadora, é considerar a hospitalidade como parte da natureza humana ou da condição humana, natureza inerente ou condição humana pelo desenvolvimento e pela formação. Mas o mais importante é, a hospitalidade é parte do ser humano. Ou seja, é como se fosse um impulso natural do ser humano, impulso esse que pode ser percebido em várias motivações, né? Por exemplo, o instinto gregário, né? Esse sentido de pertencimento. Então, a partir deste conceito, nós estamos querendo alargar, né, a visão da hospitalidade, colocá-la de uma maneira mais ampla, né? É, menos prosaica, menos comercial ou menos ligada aos aspectos mais comuns dela, né? Que é o receber o outro, o alimentar o outro, é o porquê receber o outro, porquê alimentar o outro. Então, uma das coisas que a gente buscou foi aproveitando as pesquisas da professora Laura sobre Mafezoli, né, sobretudo sobre as tribos modernas, né, esta aldeia global que nos transformamos, quer dizer, somos todos aldeões, separados, só que muito agrupados em cada tribo. Então a gente foi buscar o que agrupa e a gente tenta mostrar que a hospitalidade pode ser este fator que está nos faltando para fazer de novo esta agregação, né, neste mundo tão dividido. A ideia desse artigo é um dos degraus, né, da construção dessa trilha longa que a gente está percorrendo. Mesmo considerando os dois polos da hospitalidade, né? Porque toda vez que a gente está falando de hospitalidade, a gente está falando de polos. Então, eu tenho trabalhado muito a esfera da hostilidade. Eu tenho dedicado-me ao trabalho, ao olhar da hostilidade. Então, quando a gente fala de hospitalidade, a gente está falando sempre desses dois polos, né, que alguns autores vão até denominar de um jeito diferente, mas é isso, o grande guarda-chuva hospitalidade, considerando aquele contínuo que muitas vezes a gente conhece, dentro dos polos que vai da hostilidade até a hospitabilidade, que é muitas vezes
isso sendo mais caracterizado como positivamente. Mas toda a nossa tentativa, e até trazendo um pouco da minha bagagem, a minha experiência, juntar essas duas coisas, linkar essas duas coisas, que é a própria psicologia cultural, a psicologia sociocultural, que eu venho trabalhado muito fortemente em cima de uma Frisoli, que faz uma leitura de mundo fantástica, né? Que acho que é isso que ele traz em termos de contribuição, fazer uma leitura de mundo. Então, que momento que a gente vive hoje? E o que que esse grande momento, essas grandes rupturas, esses grandes movimentos, essas sensações de desconforto podem propiciar mudanças dentro da esfera humana, sociocultural. Então, acho que essa foi um pouco a nossa ideia, e como o professor Gilberto falou, é um degrau de um trabalho maior que a gente vem desenvolvendo junto com a professora Batista. Eu queria só comentar que eu acho muito interessante, né, esse modo, essa proposta de vocês, porque ainda ontem eu estava numa outra sessão de apresentação do SEMEAD e, inclusive, foi comentado sobre isso, né, que a hospitalidade era muito vista dentro do turismo e que agora a gente já enxerga a hospitalidade como algo muito maior, né? Que não está ali dentro do turismo. A hospitalidade é como Gilberto falou, está na base de toda a sociedade. A partir do momento que existe um grupo, existe hospitalidade, existe uma troca. Então, assim, é muito bacana ter essa nova perspectiva também, digamos assim, de enxergar isso e deixar isso de uma forma mais ampla, né? Mostrar essa complexidade e toda essa dimensão. Muito bacana pelo trabalho. Obrigada, Júlia. Essa é a nossa ideia, trazer essa dimensão que a hospitalidade tem, esse tamanho. Ia, Mais alguém? conseguem me ouvir? Sim, Alan, Sim. como é que você vai? Tudo bem, meu Tudo jovem? bem, graças a Deus. E vocês, tudo bem? Também. Então tá bom. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, Gilberto, Laura e professor Isabel. É um excelente tema, eu acho que ele é muito propício para o momento, né? Em especial as discussões sobre a inserção da hospitalidade pós-pandemia, que está tão difícil, né? A gente achou que seria um momento completamente diferente. Durante a apresentação de vocês, né, percebi que ele é parte de um trabalho maior. Chegou para mim um livro aqui que talvez seria interessante, né, vocês darem, se achar interessante, obviamente, de considerar alguns temas que ele discute. É um livro do Sandro Dias sobre hospitalidade e Opa, interculturalidade. Ele foi publicado agora em setembro de 2024 e ele me traz algumas discussões bastante interessantes que talvez possa, caso vocês não estejam abordando o conceito, talvez seria até interessante a inserção desse tema dentro da hospitalidade, que também é a questão da hostilidade, dentro das questões do preconceito, dentro das questões de mundos plurais. Eu acho que esse é uma discussão que o Sandro faz nesse livro que me interessa bastante. Eu tenho estudado desde o meu doutorado questões relacionadas a territórios de hospitalidade e a interface do anfitrião com o visitante, né? E eu acho que esse tema é um tema que bastante pertinente para a discussão de como a hospitalidade ela se desenvolve. Ultimamente, inclusive, eu tenho até me interessado por temas relacionados à psicologia social, porque vai um pouco mais dentro do que as pessoas, quais são as motivações das pessoas para se integrarem ou para aceitarem o outro numa comunidade, nesse sentido. E esse livro do Sandro, talvez ele possa dar alguns insights, assim, né? Ele é um livro Uhum. recém-publicado, né? Mas ele pode ser que ele traga alguns insights assim na questão dos preconceitos, da interculturalidade, do mundo plural. Ele traz algumas discussões interessantes, inclusive do Uhum. Levinas que vocês citaram. É só uma indicação mesmo nesse sentido. Talvez ele dê alguns insights interessantes. Era só isso. Obrigada, Mais uma vez, Alan. parabéns, Gilberto e Laura, pela apresentação e pelo trabalho e muito sucesso na caminhada. Obrigada. E o Excelente, tema, como Alan, eu muito falei, né, obrigado. o tema da hostilidade, toda vez que a gente está falando de hospitalidade, a gente está falando dos polos, hostilidade e hospitabilidade. Perfeito, perfeito. Obrigado, Laura. E eu aproveito para fazer um pouco de propaganda. Nós temos um artigo publicado muito bem
avaliado sobre as motivações para a hospitalidade, né? Ah, Eu eu e a quero professora ler. Laura. Adorei, eu quero. Ok, Ju. Motivações da hospitalidade, professor Gilberto, é isso? É isso, acho que é Rosa dos Ventos, inclusive, não Não, é? não, não. Foi no Ah, caderno foi. de turismo, eu acho. Caderno de turismo e hospitalidade, uma coisa assim. Caderno Ótimo. virtual? Não, não. Isso, Caderno caderno. virtual de turismo. Isso. Ganhou Isso. prêmio no CEMEAD. Foi um artigo, esse artigo foi premiado há 2 anos atrás, aqui nesse congresso. Ah, legal. Parabéns, muito bom, tá anotado. Obrigado. Mais alguém? Que eu tenho uma pergunta. Não é pergunta, né? Uma observação. Gilberto e Laura, pelo que eu entendi, vocês estão caminhando por uma proposta, talvez, de uma nova perspectiva da hospitalidade. Seria isso? Uma nova abordagem, uma nova perspectiva de estudo, ou uma nova. Junto com a professora Isabel Batista. É isso mesmo. É uma visão mais amplificada, né, do conceito de hospitalidade. Ela tem essa visão mais filosófica Filosófica. e dentro da linha filosófica como uma ferramenta de desenvolvimento humano. Quer dizer, para a professora Isabel, a hospitalidade é um dos mecanismos mais importantes no desenvolvimento humano. Então, ela Uhum. tem trabalhado muito nisso, na parte de educação, na parte da filosofia. É muito interessante lá na E Universidade aí, Católica do Porto. só para reforçar, professora Miriam, o meu trabalho, a gente parte desses dois princípios, é caminhar para a saúde, porque eu trabalho muito a questão, levando a discussão da hospitalidade, principalmente da hostilidade, que é o que eu tenho me dedicado a olhar mais, para a relação médico-paciente, por exemplo. Então, então, amplificar, ter uma compreensão maior e aí levar isso para uma questão mais prática, tanto educacional quanto também, no meu caso, focado nas questões relacionadas à saúde, principalmente nessa relação interacional. Muito bom, estou bem interessada em ver esse modelo. Quando que Venha, vocês venha. vão, quando que vocês vão, o pós-doc vai até quando? Até o fim do ano? Até o fim desse ano, Não, provavelmente a gente. não, até o- 2025, é, setembro de o- 25. A Ah, gente é, tem já algumas publicações que podem ser, que saiam aí nos próximos meses, inclusive um falando bastante sobre hostilidade. E, Temos uma enfim, dentro da antropologia falando da hospitalidade como parte da natureza humana, que está criando assim um pouco de expectativa, porque é uma visão, quer dizer, considerar a hospitalidade como componente da natureza humana é um pouco certo. revolucionário, né? Muito bom. Não, vamos lá, me mandem aí, a hora que for publicado, manda para a perfeito. gente, Gilberto, para socializar conosco, tá? Tem Bom, gente fazendo pergunta, Júlia. hã? A Júlia Eu, levantou a mãozinha. A Júlia, vamos lá, Júlia. na verdade, é só um comentário que eu achei muito interessante que a professora Laura, né, abordou essa questão médica também, né, de saúde, porque eu, é sobre outro trabalho, né, eu esse ano também desenvolvi um outro artigo, que agora a gente está trabalhando ele para poder publicar, mas a gente já foi inclusive apresentado em outro evento, que fala justamente sobre a comensalidade, porque eu acho que já deu para perceber que eu sou da área da comensalidade. E aí ele trata justamente sobre como a comensalidade contribui para a saúde emocional dos envolvidos na partilha. Então, assim, e quando a gente estava desenvolvendo essa pesquisa, eu e um outro colega meu, Danilo, que ele é médico, ele tem inclusive especialização em psiquiatria, então deu super certo. A gente percebeu justamente uma lacuna muito grande nisso, né? Porque a gente tem muitos estudos falando sobre a saúde emocional e sobre a comensalidade, mas não tinha esse link, né? Exatamente, assim, unindo uma coisa na outra. Então, eu acho que é um gap, assim, uma lacuna bem interessante de trabalho. Muito Ok, bom. Júlia. Deixa eu passar para o Paulo, porque ele tem uma pergunta também, a gente está no horário mais ou menos aqui. Oi, Paulo. Bom dia para todo mundo. Professor, perdão se eu perguntar alguma besteira aqui, né?
mas a curiosidade é a seguinte: será que seria interessante fazer para uma pesquisa futura um recorte regional do tipo norte global e sul global? Será que é interessante? Será que essa relação se dá de forma diferente em outras regiões? Só uma curiosidade. Da relação do quê? Da hospitalidade no conceito Hospitalidade. da integração social. Assim, Exatamente. a gente entende que tem diferenças culturais, mas eu acho que quando a gente está abordando o polo da natureza humana, aí o Gilberto ele pode falar melhor, tem sempre esse jogo, né, entre aquilo que é da natureza e aquilo que é da condição, que é uma das coisas que ele até discute. Quando a gente está falando de condição humana, inevitavelmente a gente vai ter que, em algum momento, abordar também a questão da cultura. Ok? Você tem duas maneiras de abordar, né? Uma maneira do inerente, inato, né? Que é a natureza humana, o conceito de natureza humana, e o comportamento humano entendido como um desenvolvimento, uma estruturação, né? E aí alguns autores, importantes inclusive, chamam de condição humana e não natureza humana. Então, o que nós estamos tentando mostrar é que a hospitalidade faz parte tanto da condição humana, ou seja, pode ser considerado como algo inerente ao humano, até um pouco mais amplo, até ao animal humano, né, como alguns autores citam, e a condição humana também tem como componente a hospitalidade, ou seja, o ser humano é culturalmente levado a buscar integração, a buscar o sentido mais social e gregário. Eu tenho, eu tenho convicção que vale a pena mergulhar um pouco nesses aspectos culturais, né? Fugindo um pouco desses prejuízos, né, esses pré-julgamentos de que em climas mais quentes o ser humano é mais social. Essas coisas, para mim, são muito superficiais, mas que há uma diferença cultural importante e que pode permitir um acolhimento mais fácil ou um acolhimento mais difícil, ou até mesmo um não acolhimento, a não hospitalidade, no limite até a hostilidade, quando você rejeita o tão diferente de você. Então, culturas muito fortes permitem pensar que a hospitalidade é importante, mas lembra, cultura muito forte rejeita uma cultura diferente, exatamente por ser muito forte. Então, esses dois extremos seriam importantes de serem avaliados. Mas Mas acho muito que sim, obrigado, viu? Muito obrigado. vale a pena depois as práticas, porque uma coisa é a gente falar de cultura, outra coisa é a gente falar de prática cultural, né? E aí isso, obviamente, dá para ser ampliado. Ok, gente, obrigada. Então, nós vamos passar agora para o terceiro expositor. É um trabalho com três autores. Olá a todos e a todas. Eu Oi. sou Kevin Pereira Cossini. Opa, desculpa, eu abri aqui meu celular para. É o Kevin, Sérgio e Júlio César, né? Está presente? Kevin está presente. Kevin, né? Kevin, você que vai apresentar, né? Você vai apresentar em vídeo ou você vai falar? Eu prefiro que mostre o vídeo, deu um trabalho danado para. Ok, Kevin. Então, Renan, por favor, aí. Ok, um instante, deixa eu configurar o áudio aqui e eu já compartilho. Mesmo esquema, gente, se tiver tudo certinho, alguém me dá um joinha na tela pra eu saber que vocês estão ouvindo bem. Olá a todos e a todas. Eu sou Kevin Pereira Cossini e, juntamente com Sérgio Rodrigues Leal e Júlio César Ferro de Guimarães, desenvolvemos este estudo intitulado Percepção de Qualidade de Serviços Públicos na Intenção de Recomendação de um Destino Turístico. Começando pela introdução, nosso estudo ele vai investigar o impacto dos serviços públicos no turismo,
considerando o desenvolvimento e o incentivo ao setor. Enfatizamos a importância da coparticipação no desenvolvimento desses serviços como uma prática de marketing estratégico, onde o usuário ele desenvolve o produto ou serviço juntamente com o ofertante. Essa prática ela ganha bastante destaque na administração pública a partir da reforma administrativa gerencial ocorrida na década de 90 no Brasil, onde a população ela deixa de ser meramente uma financiadora dos serviços públicos para se tornar cliente do serviço, né? Então, nós tivemos aí como principal instrumento e ferramenta de nível de qualidade desses serviços públicos a avaliação deles, né? Então, ela vai nos auxiliar a analisar como o usuário do serviço ele está tendo como experiência, né? Positiva ou negativa. Então, o nosso objetivo geral é justamente investigar a relação entre a avaliação dos serviços públicos feita pelos turistas e a decisão de recomendar o destino turístico. No referencial teórico, nós fundamentamos nosso estudo na teoria da nova governança pública, que vai ser uma evolução da visão gerencial, onde a população ela sai do papel de cliente para ser o papel central de um serviço público, por exemplo. Então, ela não só é uma questão passiva, mas a população ela passa a participar de forma bem efetiva, tanto no planejamento, como no desenvolvimento, execução e controle dos serviços públicos, né? Então, isso vai trazer também como a questão para o turismo, uma vez que os visitantes e os turistas, eles também vão usufruir de serviços públicos, mesmo com a população, ainda que seja de uma forma temporária, porém, em um momento, você vai encontrar tanto a população quanto os visitantes e os turistas utilizando o mesmo serviço público. Porém, quando nós vamos ver instrumentos de participação popular para um desenvolvimento de serviços públicos, geralmente essas ferramentas só utilizam a população local desse destino, né? E pouco é utilizado instrumentos avaliativos do serviço através de turistas e visitantes. Então, temos aí também as principais teorias que tratam justamente dessa cocriação de destinos turísticos, aonde a perspectiva vai sugerir que a participação dos turistas na construção dos serviços públicos pode aprimorar a sua experiência e aumentar a satisfação geral. A forma em que nós viabilizamos esse estudo, principalmente na questão estatística, nós utilizamos a abordagem quantitativa. Nós tivemos como universo de pesquisa a localidade de Recife, que recebeu, segundo os dados oficiais do governo estadual, 2,7 milhões de visitantes antes da pandemia. Nós trabalhamos com esse número de universo. Fizemos, então, uma amostragem não probabilística, um cálculo amostral utilizando margem de erro amostral de 3,6, um nível de confiança de 95% e distribuição heterogênea, nos resultou aí em 741 casos, né? Após a fase de campo, né, nós tivemos aí 770 casos válidos. A coleta de dados, né, nós utilizamos aí questionário fechado com 39 variáveis sobre serviços públicos e uma pergunta final sobre a recomendação do destino. Essas variáveis elas eram formuladas em formato de assertivas, aonde os respondentes avaliavam de 1 a 10, conforme a percepção que eles tinham e a avaliação dos serviços. Essas 39 variáveis elas vão ser, então, aí, agrupadas em construtos. Durante a nossa análise de dados, nós fizemos uma análise fatorial para dinamizar esses construtos e terminamos aí reduzindo um construto, como tem aí o construto limpeza e infraestrutura, costumava ser construtos distintos. Porém, depois da análise fatorial, achamos melhor colocar aí um construto só. Então, esse foi o modelo que nós utilizamos para avaliar também a modelagem de equação estrutural, para justamente tentar ver aí qual seria o coeficiente de explicação na avaliação de serviços e a recomendação do destino turístico. Nossos principais
resultados vai trazer aí que 52% do nosso universo de respondentes eram do sexo feminino e 48% masculino, uma média de idade de 42 anos, né? A maioria dos turistas veio do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco. Quanto ao propósito de viagem, os principais motivos foram passeio, trabalho, negócio e, por último, visita a parentes e amigos. Os turistas se hospedaram principalmente em hotéis seguidos por casa de amigos ou parentes. Nos nossos resultados, nós tivemos aí uma média avaliativa daqueles construtos, e a nossa última variável, que é justamente que recomenda o destino turístico visitado a um amigo conhecido, apresentou aí uma média de avaliação de 8,1. Esses aí foi a nossa modelagem de equação estrutural, aonde nós tivemos aí um coeficiente de explicação bastante importante, não é? Porque, em termos práticos, isso significa que 54% das variações na intenção dos turistas de recomendar o destino estão diretamente associadas à avaliação dos serviços públicos, conforme identifica aí esse nosso modelo de equação estrutural. Justamente esse 54%, ele pode ser considerado um coeficiente de explicação de intensidade moderada, o que se gera aí uma relação relevante, porém não é absoluta. Entre a qualidade dos serviços públicos e a probabilidade de recomendação, nós vamos ter aí um fator explicativo de 54%. Então, o resultado ele reflete que os serviços públicos têm um impacto significativo. E trazemos aí, então, como conclusão que uma boa avaliação dos serviços públicos tem um impacto direto na recomendação do destino turístico. A melhoria contínua desses serviços se mostra crucial para um turismo sustentável e de qualidade. Assim, propomos, então, o desenvolvimento de ferramentas de avaliação de serviços que inclua a perspectiva dos turistas e dos agentes do setor, buscando, aí, então, melhorar a experiência e satisfação dos visitantes. Esses foram as principais referências e agradeço o tempo disponibilizado. Ok, obrigada, Kevin. Então, abro a palavra aí dos colegas. Oi, eu fiquei com algumas curiosidades no artigo do Kevin. Kevin, consegue me ouvir? Consigo sim, Alan. Legal. Primeiramente, parabéns, Kevin, pelo desenvolvimento do artigo. Eu acho que é um tema bastante interessante, abre espaço para a gente conhecer também a importância dos serviços públicos na percepção do turista quanto à qualidade do destino, né? E o quanto isso influencia na recomendação. Gostei de você ter utilizado modelagem de equações estruturais, que é um tema que é uma análise bastante interessante, complexa, né? E fiquei impressionado com a quantidade de alcance que a sua pesquisa teve. Só foram 774 respondentes, né, Kevin? Ou algo assim. Eu não consegui ter acesso ao seu artigo, mas eu fiquei curioso de saber quanto tempo vocês deixaram a pesquisa em aberta, se vocês aplicaram a pesquisa, ou se foram dados secundários. Como é que foi essa questão? Oi, Alan. Na verdade, essa questão do campo, ela foi bastante ampla. Nós tivemos um pré-teste que durou uns 3 meses, e o campo em si, ele começou em dezembro de 2022 e Hum, foi o mês todo de dezembro, janeiro, fevereiro e o mês de março inteiro. Então a gente pegou, né? Quando digo a gente, porque foi uma equipe, né? Não foi só uhum, eu. Eu tive ainda uma ajuda aí de mais 5 pessoas, e nós tivemos a autoestação, né, daqui de Recife. A gente pegou Natal, o Ano Novo, depois a gente pegou as prévias do Carnaval, o Carnaval em si e até o iniciozinho da Semana Santa. Então foi bastante movimentado, né? O principal desafio aí nosso nessa coleta foi alguns serviços, porque realmente nem todos têm acesso ou contato com alguns serviços que são mais voltados para o público, para a população de uma cidade, que foi, por exemplo, o serviço de saúde, uhum, não é? O serviço de saúde, quase todos os outros serviços, nós tivemos aí uma contagem bastante alta, de 700 e poucas pessoas
avaliando, né, de forma que tiveram contato com esse serviço. Mas os de saúde, no início, foi bastante complicado, porque a maioria das pessoas, graças a Deus, não tiveram muito contato. Mas aí nós usamos a estratégia, porque aqui em Recife existem postos de saúde voltados para os turistas, né? Então, nós passamos a ir nesses postos para poder coletar o nível de satisfação, e a percepção que eles tiveram, daquele serviço. Mas foi um desafio grande, desafio grande. Legal. Muito bem, então foi pesquisa em campo mesmo, vocês foram atrás dos turistas. Fomos, fomos. Porque assim, eu tenho uma formação em turismo, né? Acho que algumas, como a maioria de vocês devem ter também. E né, na iniciação científica a gente aprende a isso, né? Bater perna, aí Legal, atrás. Então, parabéns. a Caso gente tenha, foi caso, formado caso, nisso. legal. Caso eu tenha interesse em seguir na pesquisa, eu gosto muito de usar as referências do professor do Instituto Federal lá de Santa Catarina, o Tiago Savimondo, que ele tem um modelo de análise da qualidade de serviços turísticos bastante interessante. Ele aborda de um contexto mais amplo, né? Mas os serviços públicos também podem ser interessantes, se você quiser dar uma olhadinha nos artigos que ele desenvolve. É o Tiago Savimondo, né? Ele é uma das referências no Brasil com relação à qualidade de serviços turísticos. Acho que pode, de repente, dar alguns insights para nas continuações aí da caminhada. Parabéns, Kevin. Muito Obrigado. interessante. Kevin, eu teria só uma pergunta, mas ao mesmo tempo uma observação. É, a diferenciação em que você coloca o que é serviço público e o que não seria serviço público. Não é muito claro, né, na tua pesquisa, porque não é claro na cabeça das pessoas. Então, eu talvez fizesse um recorte um pouquinho mais claro, ou dizendo o que é serviço pago é um serviço com o qual eu pago e é um serviço que eu não pago. Quando, no conceito não pago, é que está disponível por provisão do Estado, por provisão de um grupo de moradores, por provisão de um interesse local, ou seja, é público e não é, porque a sensação que me dá é que público é aquilo que é previsto numa estrutura do Estado, né? Estado no conceito município, ou, né? O que, para mim, é pouco, né? Quando eu acho que você poderia fazer um recorte, o que é privado no sentido que é uma troca econômica e o que é um acolhimento sem troca econômica. Faz sentido, Kevin? Eu não sei. Faz todo sentido, professor Gilberto. É porque nós temos, né, o desafio de condensar uma pesquisa grande em um vídeo de 8 minutos, né? E às vezes quando nós assistimos os vídeos dos colegas, nós ficamos curiosos, né? E aí gostaria de ter acesso ao trabalho escrito, mas eu acho que pela questão de direitos autorais, alguma coisa assim, não é disponibilizado. Ou talvez seja isso de propósito para que isso instigue curiosidade e gere debate nas questões. Mas a sua observação é bastante válida e eu adotei no trabalho escrito essa separação do que eu estou tratando como serviço voltado para o turismo ofertado pelo Estado, serviço voltado para o turismo ofertado pela iniciativa privada e o serviço público, em essência, aquele que é voltado primeiramente para uma população local. Que aí, no conceito hoje das cidades inteligentes, onde as pessoas participam do orçamento participativo, né? Construindo quais são os serviços que devam receber investimento, o turista nunca é lembrado, o visitante nunca é lembrado, né? Embora ele também seja usuário desse serviço, né? Então, isso Exato. é uma tentativa de trazer luz, né, para essa participação, essa inclusão. Muito bom, excelente, Kevin, muito bom. Ok, Kevin. Mais alguém? Não, eu também vou fazer aqui na. Não. Bom, deixa eu fazer minha observação. Kevin, no final você colocou que uma. Bom, primeiro eu gostaria de esclarecer que pesquisa é essa, que grupo é essa, organização que encomendou a pesquisa, ou é um grupo, ou é um trabalho de um grupo da universidade. Porque você falou de um grupo, né? Então não sei se é uma pesquisa
sua, de um grupo, de uma instituição? Não foi minha dissertação no programa Ah, de tá. mestrado da Universidade Federal e um grupo eu contratei. Ah, tá bom. Só para mim, para mim ter claro. Ok. No final, você colocou que seria interessante um instrumento de avaliação, né, com objetivo aí para dar continuidade, para aprofundar, né, algum resultado obtido. E aí eu achei estranho, porque você parte do conceito de governança pública, não é isso? Que inclui a comunidade, né? E quando você cita esse instrumento de avaliação, você não inclui a visão da comunidade, a percepção da comunidade. Então, me parece que, porque como você falou, eu acho que tem que haver essa junção, né? No, do, da, de como você atende a população, né? Os residentes, que é, por exemplo, no serviço público é o essencial, né? E como você atende o turista também, né? Tem que haver a junção. Então, é só essa minha observação que talvez eu fiquei meio em dúvida para amarrar esse teu conceito de governança pública. É o conceito de governança pública que eu adoto, até o do Den Haag, que é justamente essa visão de que os países hoje, né, pelo menos os países envolvidos, eles buscam não mais ver a população como cliente do serviço, mas sim como o fator primordial. Então, se chama a população para construir esses serviços públicos. Então, você tem, por exemplo, prefeitura como Curitiba, São Paulo, eles têm uma participação muito ativa em buscar na participação popular dos munícipes essa avaliação dos serviços públicos e a construção de melhoria desses serviços públicos. Então, a questão que eu falo que precisa mais de um aprofundamento é porque a pesquisa quantitativa tem suas limitações, né? E essa questão do instrumento de avaliação, ela é hoje o principal instrumento pela qual a administração pública utiliza para poder mensurar, né, satisfação ou até recomendação, né? Então, é uma questão bastante válida, porém que, como eu digo no trabalho, ela merece ainda ser aprofundada, né? Não, ok. Eu só acho que seria interessante aplicar, talvez, fazer uma análise comparativa, né, da percepção da população, né, e da percepção do turista e fazer né, enfim, essa análise comparativa. Tá ok. Da minha parte era só, ou talvez até caminhar para um conceito ampliado de governança pública. Aí talvez. Ok, gente. Bom, agora vamos para o. Nós estamos com horário tranquilo. Uhum. Temos um último trabalho, que é o de. Ai, vamos lá. Ações empreendedoras em um ambiente de incerteza. Quem irá apresentar? Eu Que o queria pedir se pudesse passar o vídeo daí. Ah, tá. É você, né, Paulo Sérgio? Você e mais duas pessoas? Ou uma? São mais, Ah, eu são acho. quatro. Não, um, dois, três, quatro, cinco, isso. Ok, vamos lá, então. Todos vendo? Tudo certo? Aquela Sim. esqueminha, se tiver Sim. com som, me deem um joinha, por favor. Olá, pessoal. Sou a Josiane da Luz, junto com os meus colegas, o Fernando, o Gustavo, o Carlos, o Paulo. A gente vem aqui apresentar o trabalho aprovado no SEMEAD, que tem o seguinte título: As ações empreendedoras de incerteza. Está bem baixo. Um estudo feito. Tá baixo pra todo mundo, porque eu acho que eu Tá. Tá, recebi. para mim também. Mas eu Tá acho que bem deve ser do baixo. vídeo, né? É o vídeo. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Me deem um minuto, rapidinho. Quer que eu passe o vídeo por aqui? É uma questão do volume do YouTube. Eu tô só baixando um programinha que vai me permitir Eu tenho o aumentar o. vídeo baixado aqui. Você quer tentar compartilhar? Posso Pode ser. tentar? Pode, claro.
Olá, pessoal, sou a Josiane. Tá todo mundo escutando? Sim, melhorou bem. Melhorou. Sim. Olá, pessoal, sou a Josiane da Luz, junto com os meus colegas, o Fernando, o Gustavo, o Carlos e o Paulo. A gente vem aqui apresentar o trabalho aprovado no SEMEAD, que tem o seguinte título: As ações empreendedoras em um ambiente de incerteza sob a ótica da abordagem Effectuation, um estudo fenomenográfico no segmento de restaurantes. Então, para contextualizar um pouquinho do trabalho, eu vou trazer diretamente para vocês o objetivo geral, para vocês compreenderem qual foi o intuito do trabalho e para poder também transmitir aqui para vocês o que a gente estudou com essa temática. Então, o objetivo geral do trabalho foi de compreender como os empreendedores do segmento de restaurantes desenvolveram suas ações em um ambiente de incerteza, sob a ótica da abordagem Effectuation. Esses empreendedores escolhidos foram empreendedores do segmento de restaurantes, em especial restaurantes esses que fazem parte de destinações turísticas no estado de Santa Catarina, em especial o litoral, abrangendo a Costa Verde Mar e também a Grande Florianópolis. E para alcançar esse objetivo geral, definimos os seguintes objetivos específicos. Primeiro, a gente descreveu as ações desenvolvidas pelos empreendedores em um ambiente de incerteza, aplicando entrevistas semi-estruturadas com esses empreendedores. Depois apresentamos as ações desenvolvidas pelos empreendedores, ações essas voltadas para a abordagem Effectuation, uma abordagem bem disseminada no empreendedorismo. E, por fim, a partir da metodologia, que foi a fenomenografia, criamos e associamos as concepções com as ações empreendedoras em um ambiente de incerteza sob a ótica da abordagem Effectuation. Para um melhor entendimento, eu trago aqui uma figura que traz a concepção do escopo da pesquisa, fazendo as suas relações e intersecções, onde esses empreendedores entrevistamos a fundo, onde a gente conseguiu identificar as suas ações empreendedoras e se de fato elas eram relacionadas com a abordagem Effectuation. E essas ações empreendedoras foi especialmente no setor turístico e em segmentos de restaurantes, que a gente sabe que dentro do contexto da pandemia do Covid-19 foi um dos setores mais afetados, não só a nível do Brasil, mas também nível mundo. E a pandemia do Covid-19 traz um contexto teórico do ambiente de incerteza. Metodologicamente, desenvolvemos um design de pesquisa onde o principal diferencial foi o foco da fenomenografia, e a fenomenografia nada mais é que uma estrutura que traz significado da experiência vivida pelo sujeito e também sobre o significado que um aspecto da realidade tem para as pessoas pesquisadas, tem para esses sujeitos. Então, existem já algumas teorias e estudos que trabalham a fenomenografia, que eu trago alguns autores que contextualizam o que é fenomenografia, e também a partir do foco do que se quer trazer com a fenomenografia, a gente cria as concepções, e as concepções nada mais é como as diferentes formas das pessoas experienciarem aquele momento, aquele contexto. E o contexto foi a pandemia dentro de um ambiente de incerteza. O contexto da pesquisa, como eu comentei, envolveu
duas regiões do estado de Santa Catarina, regiões essas definidas, né, como destinações turísticas, que é a Costa Verde e a Grande Florianópolis, e trabalhamos aí alguns municípios, que foi Balneário, Camboriú, Biguaçu, Bombinhas, Florianópolis, Governador Celso Ramos, Itajaí, Itapema, com esses empreendimentos, aonde entrevistou-se 13 empreendedores e 11 empreendimentos, trazendo aqui também essa delimitação de indivíduos que a teoria traz em relação à fenomenografia. O design da pesquisa ainda traz alguns aspectos teóricos, onde a gente utilizou, né, a fenomenografia discursiva, analisando a narração dessas ações empreendedoras, voltadas, né, para o ambiente de incerteza, dentro da abordagem effectuation, e trabalhamos aí as dimensões do ambiente de incerteza de Prim, Love e Schaeffer, e as dimensões da effectuation de Chandler, né, trabalhando aí essa análise e depois resultando nas concepções. Então, nos nossos resultados, definimos como concepção A as ações empreendedoras em um ambiente de incerteza, trazendo a metáfora e também, né, o uso de imagem para ilustrar como ocorreu esse movimento, né, esse escopo da pesquisa. Então, aqui se traz o relato, né, de um empreendedor dentro da concepção A, que ele trouxe que a pandemia e as suas ações foi como se ele fosse para uma maratona sem nunca ter praticado, e ele entrou, né, numa competição sem nunca ter se preparado para tal. E aqui trazendo a ilustração aí dentro dessas diferentes dimensões do ambiente de incerteza. E a concepção B, trazendo as ações empreendedoras e abordagem effectuation, que um outro empreendedor trouxe como metáfora, como se ele tivesse que ter pensado um pouco fora da caixa para ele que pudesse, né, se mexer e desenvolver estratégias em relação aí às suas ações e à abordagem effectuation. Então, essas foram as concepções criadas a partir das entrevistas semi-estruturadas, e dentro, né, do framework da pesquisa, a gente traz aqui essa ilustração que traz, né, esse achado aí do estudo, que em um ambiente de incerteza ocasionado pelo fenômeno da pandemia, as ações empreendedoras do segmento de restaurante e do setor turístico são voltadas mais para a fonte de competitividade e são effectuation, gerando mais experimentação e flexibilidade. E são mais incertos, como na fonte de recursos humanos, sendo voltadas para as ações effectuations com características de pré-acordos. Então, dentro de toda a entrevista e dessas concepções, esse foi o framework da pesquisa. Basicamente, o estudo foi esse. Espero ter aí sintetizado, né, o que foi nosso estudo, e agradeço a participação de todos aí na nossa apresentação. Um abraço. Ok, pessoal. Então, está aberto aí a palavra. Na verdade, é mais uma dúvida teórica, Paulo. Você podia explicar melhor para mim, uma psicóloga nata aqui, o que é effectuation? Professora, tomara que eu consiga ser sucinto aqui, mas a ideia do effectuation, do causation effectuation da professora Saravasti, né, surge como uma possibilidade no que a gente observava como uma institucionalização do processo de planejamento estratégico da empresa, né? Então, um processo muito burocrático. E aí a professora Saravasti sugeriu que a gente poderia ter um empreendimento a partir de uma visão causation ou effectuation, no sentido de, por exemplo, eu gosto muito da analogia que ela faz com relação a quando tu vai receber algum amigo em casa, né?
Tu olha para o que tu tem dentro de casa, né, para poder preparar para essa visita que vai chegar, ou seja, para esse cliente que eu quero atender. Isso seria, se eu não me engano, o effectuation. Desculpa, causation. E aí, se eu quisesse ir para fora da minha casa para buscar recursos para poder atender esse cliente, essa nova visita, daí seria uma outra abordagem de empreendedorismo, né? Então, o que ela está falando ali, nesse sentido de abordagem de effectuation, é olhar para dentro de casa, né? Olhar o que que eu tenho para poder trabalhar dentro desse ambiente tão grande de incerteza que foi a pandemia, né? Imagina, ela até comenta que restaurantes, o setor do turismo como um todo sofreram muito, né, foram os que mais sofreram durante a pandemia. Então seria mais nesse sentido, assim, dentro do que eu tenho, o que que eu posso fazer para atuar dentro desse processo de incerteza, de momento tão duro, né, na vida empreendedora Tá dos bom. restaurantes. Obrigada, Paulo. Ok. Mais alguém? Ô Paulo, se for possível, tu poderia me explicar também como é que se deu o campo dessa pesquisa, como vocês conseguiram fazer essas entrevistas? Obrigado, Kevin. O seguinte, é porque esse artigo, ele é um resumo, né? Imagina fazer essa apresentação em 8 minutos, mas é uma dissertação que a Josi desenvolveu para o curso de administração aqui da Univale. E o que ela fez é porque ela tinha alguns contatos ali dentro desse público, né, de restaurantes e tudo mais, entrevistas com empresários que sobreviveram a esses momentos de pandemia, né? Então foram marcadas entrevistas ali, se não me engano, entre agosto e dezembro de 2022. E ali, a partir dessas entrevistas, aí houve a transcrição e tudo mais. Não sei se era essa a pergunta, perdão. Ok, acredito que sim, mas É sim. é isso, Kevin? Uhum. Ok, mais alguém? Bom, eu gostei da apresentação da base teórica, né? Eu acho que houve uma boa integração aí entre esses três aspectos, né, que amarram o trabalho, que é o ambiente de incerteza, as ações empreendedoras e o conceito de effectuation. Eu não conheço a fundo o conceito, né, então eu não, mas houve uma amarração teórica entre esses três aspectos teóricos. E no framework que você apresentou no final, tem vários círculos, né? E tem linhas pontilhadas e tem linhas contínuas do círculo. E eu não sei se eu perdi na apresentação, mas não ficou claro para mim o porquê das linhas pontilhadas de alguns círculos e as linhas contínuas de outros. Seria uma presença mais marcante, mais forte? Exatamente, professora. Dentro do ambiente de certeza e o ambiente de effectuation, a abordagem effectuation, são esperados é, algumas dimensões, né? E aí, dentro dessa conversa que a entrevistadora teve, ela percebeu as dimensões que estavam em vermelho como dimensões que se destacavam dentro daquelas abordagens. Que são as de linha contínua. Isso, a linha contínua em vermelho, né? Não é contínua, é que estava em vermelho, o texto em vermelho, né? Que daí, no caso, era dentro da abordagem de incerteza, a competitividade, ambiente de certeza, desculpa, a competitividade é a questão dos recursos humanos. E dentro da abordagem effectuation, os pré-acordos, a flexibilidade e a experimentação. Foi o que ela percebeu mais nessas dimensões. Tá, não, é porque as linhas estão, pelo menos para mim, apareceu pontilhada na hora da apresentação e linha contínua, então não sei se Isso desculpa, é isso mesmo, né? as linhas contínuas e as pontilhadas, né? As pontilhadas, elas Tá certo. não apareceram com tanta ênfase. E aí, né, eu não sei nas contribuições, quer dizer, nas conclusões dela, né, mas vamos dizer, esse resultado, né, embora ele tenha sido avaliado
vamos dizer assim, dentro de um panorama da pandemia, né? Isso deve estar gerando reflexos nas ações empreendedoras pós a pandemia, né? Então, eu não sei aí se você conhece algum trabalho de continuidade aí dessas questões sobre a effectuation, ou desses resultados do ambiente de incerteza, porque houve um aprendizado, vamos dizer, né? Então, só, sim, curiosidade minha. Sim, até conversando com a Josi, que é a autora da dissertação, junto com o professor, é uma das ideias que eles têm é desenvolver esse estudo a partir de agora, né? Uma ideia Uhum. de continuidade, né? Para o doutorado. Vamos ver se ela encontra possibilidade de conversar com as mesmas pessoas, né? Essa Ok. questão eu acho que seria bem interessante. Pessoal, nós tivemos, então, 2 trabalhos. A sessão é turismo e hospitalidade. Mais alguém, pessoal? Estou adiantando aqui. Não. Bom, nós tivemos, nessa sessão de turismo e hospitalidade, não? 2 trabalhos com abordagens da hospitalidade não turística, né? Um sobre a comensalidade e um outro sobre a crise social, novos valores, né? E 2 trabalhos com foco em turismo, né? Considerando mais o setor de hospitalidade e as questões de competitividade, né? Um sobre a qualidade dos serviços públicos, na intenção de recomendação, porque foi e o outro aqui das ações empreendedoras, né? Então, eu destaco inicialmente nas perspectivas da comensalidade, né, a revisão narrativa como uma fase inicial de qualquer estudo, né, inclusive os 2 que apresentaram, né, são a Júlia e o Renan, né, uma mestranda e um doutorando. Então, a importância de se mapear, pelo menos, essa produção científica brasileira, né, a partir das dissertações e teses no início, depois partir para outros levantamentos. Na categorização que vocês chegaram, né, nas categorias de análise que podem ser aprimoradas e podem ser adaptadas em outros estudos. Com relação à crise social, novos valores, né, a Laura e o Gilberto, né, acho que uma parceria bem produtiva, junto com a Isabel, que é realmente a nossa referência aí nessa linha mais filosófica, educacional da hospitalidade. Eu acho que ela tem um potencial incrível para alavancar, né, essa nova abordagem junto com vocês, que permeiam a área da psicologia, da administração. Então, assim, muito promissor, muito promissora, né, essa nova abordagem, um novo modelo de estudo da hospitalidade. Na percepção da qualidade, né, em serviços turísticos, eu acho que não só a amostra que atingiu acima do ponto, né, mínimo, mas o Kevin, né, conseguiu aplicar, né, essa questão da governança pública e identificou que os serviços públicos é um fator relevante na recomendação de um destino turístico, né? Então, isso dá margem também a uma série não só de aplicações, né, na prática, quanto também de implicações teóricas. E nas ações de empreendedora, né, a importância de se aliar, né, a importância dos autores, aí um grupo de 4, né, ligados ao programa de administração da Univale, que, na verdade, né, teve uma linha de pesquisa em turismo há um tempo atrás, que foi a base para o programa de turismo e hotelaria. Então, daí também talvez esse interesse, né, em alguns momentos de abordar o setor turístico. Então, essa questão de se aliar ao ambiente de certeza, né, nossa, agora eu perdi aqui. A questão do empreendedorismo e o efeito eixo, né?
no segmento de restaurantes, que foi um dos mais atingidos na pandemia, né, de como esse aprendizado, né, pode agora ser analisado, né, ou inclusive aplicado em outras situações. E eu destaco aqui a questão da abordagem do método fenomenográfico, né, destacando que é uma das abordagens da fenomenologia, porque muitas vezes você coloca nos trabalhos, meu trabalho é fenomenológico e tal, cita lá né, os principais autores iniciais, mas há várias abordagens da fenomenologia, e essa é uma das linhas, né, Paulo, de metodológicas. Então, esse cuidado realmente em fundamentar bem qual é a linha, né, de um método que a pesquisa se assenta. Bom, e nós temos um tempo aí para outras considerações, eu só tenho a. Bom, no final eu agradeço. Infelizmente eu não estou vendo, eu estou vendo vocês não estão me vendo, mas tudo bem. Estamos num ambiente de incerteza aqui pós-pandemia. Gente, eu tenho que agradecer a colaboração de todo mundo e apenas comentar e pedir para vocês acessarem o link aí que eu mandei no chat para poder fazer a avaliação do evento, nessas questões. Ainda temos algum tempo para debate, mas só chama atenção para isso, porque ajuda muito o evento e ajuda muito a moderação. Já estou lá fazendo a avaliação, parabéns, foi muito bom. Para mim, foi riquíssimo, é muito importante. Esses eventos são extraordinários, porque a gente começa a perceber um pouco as pesquisas que estão ocorrendo, que os outros estão fazendo. É muito necessário, né? E eu tenho discutido bastante, que está na hora da gente começar a construir outras ferramentas e formas de divulgação científica. Neste mundo novo que está sendo criado, a gente ainda está muito restrito a modelos muito ortodoxos, antigos, clássicos, né? E existem hoje novas possibilidades, novas ferramentas, novos meios de exposição e de evolução. Eu acredito que o SEMEAD é uma forma muito boa, mas ainda poderia ter mais, né? Quer dizer, expandir um pouco, ir além desses mecanismos tradicionais. E, Alan, obrigado por divulgar meu artigo. É um prazer. É um prazer. Eu queria também. Acho que sem o fone fica melhor. Melhor. Queria aproveitar as falas de Gilberto também para agradecer pela riquíssima manhã que tivemos hoje. Foi um prazer estar com vocês e assistir às apresentações. Parabenizo também aos estudos desenvolvidos que são resultados de dissertações e outros estudos e aqueles que ainda estão em andamento. Acho que esse é o caminho. Estamos aqui para contribuir todos com a pesquisa de todos, né? E gostaria de ressaltar também a forma interessante, talvez, da gente apresentar os trabalhos dessa maneira com os vídeos, sobrando mais espaço para os debates, né? Porque geralmente é aquela coisa de, ai, deixa eu abrir minha apresentação. Ai, meu PowerPoint falhou. Ah, eu não consigo, meu PowerPoint, o título foi para baixo, a figura foi para cima. Assim, eu acho que ficou até um pouco mais fácil. Talvez a gente, apesar do tempo reduzido, né? Houve aqui algumas citações do tempo que foi reduzido de apresentação, mas no final das contas favorecer o debate, que eu acho que é uma das partes mais interessantes desses eventos, né? Que haja o debate, a conversa e a troca de informações de conhecimento, né? Então, parabéns a todos, obrigado pela acolhida, parabéns, professora Miriam, Renan, pela, pelo auxílio à sessão, né? Pela moderação e desejo muito sucesso a todos os estudos em andamento. Vamos lá, quem mais gostaria de, pelo menos, falar aí, Paulo, Kevin e a Júlia, né, que ainda não falaram? Eu só agradeço aqui a oportunidade novamente da SEMEAD, já é o quinto ano participando desse evento. Antes eu ficava aí na moderação também, mas ficou muito trabalhoso. Muito trabalhoso, é melhor participar aqui do outro lado mesmo.
Então, é sempre bom. Para mim é um evento que é uma referência, né? É ótimo. Infelizmente acabaram com aquele Conecta, né? Porque eu adorava ver os trabalhos que o pessoal estava desenvolvendo, entendeu? E tentar participar e contribuir de alguma forma, né? Se alguém precisar também de algum apoio, alguma coisa, alguma ajuda aí também me põe à disponibilização, né? E boa sorte e até semear do ano que vem, né? Se Deus quiser. Obrigada, Eu Kelly. também, eu também agradeço a presença de todos. Eu estou trabalhando também, estou aqui de suplente e apresentando o trabalho. É meu primeiro SEMEAD, então estou muito feliz em participar e com um trabalho também que eu acredito muito no potencial dele, junto do meu parceiro Renan. E também muito feliz de ver todos esses trabalhos, essas pesquisas importantes, muito ricas também. Muito obrigada. Parabéns Acho que pela suplência, Júlia. tem a Laura, né? Obrigada. O Paulo já falou, Acho agora que é só agradecer, falando um pouco daquilo que todo mundo já colocou. O SEMEAD, ele é sempre muito bom para a gente abrir o nosso universo e acho que a gente tem tanto a agregar para o tema da hospitalidade que isso me deixa muito mais motivado. Eu saio dos SEMEADs muito mais motivadas para continuar pensando as nossas pesquisas. A gente tem aí um longo caminho pela frente, mas fico muito feliz de poder compartilhar e também de ouvir tudo aquilo que está sendo produzido. Muito obrigada, Renan, e a professora Miriam. obrigada, Laura. Eu que agradeço. O Paulo já falou que eu me perdi aí. É, também gostaria de agradecer, já estou conversando com a autora sobre as sugestões que foram dadas aqui, né? Ela já agradeceu, e que bom que eu pude participar também aqui junto com vocês. Esse foi meu primeiro ano de SEMEAD, quem sabe nos próximos anos eu também possa participar. Bom, ok, pessoal. Eu particularmente agradeço a oportunidade, né? Que esse evento me propiciou de ouvir, né, as pesquisas de vocês, porque é, é a contribuição que eu recebo, né? Saber o que vocês estão pesquisando, entender um pouquinho de assuntos que não são a minha temática, né? Mas que abrem a minha visão para novos olhares, né? Então, eu acho que a gente não pode, como aquela ilustração do último trabalho, né, a gente não pode ficar dentro da caixa, a gente tem que sair. E esse é um dos momentos que a gente que eu me proponho, né, a isso. Parabenizo todas as apresentações e os apresentadores e as suas pesquisas, né, que foram apresentadas no tempo definido, com as informações fundamentais, né, para um entendimento assim, geral das pesquisas, e houve uma ótima participação de todos que estão nessa sessão, tanto dos expositores quanto dos assistentes. Não? Então, eu me sinto agraciada aí por ter participado da sessão e peço só desculpa pela minha câmera, mas não houve tempo pra, para corrigir o erro. Pessoal, muito obrigada, que vocês tenham um ótimo evento, tá? E continuem aí com as suas pesquisas e nos presenteiem aí com essas contribuições teóricas e práticas e principalmente que possibilite intervenção na nossa sociedade, né, no mundo global, no Sul aqui, na realidade brasileira, para que a gente consiga aí ter repercussões positivas, né, na qualidade de vida de todos. Tá bom? Sejam turistas, sejam residentes, sejam vendedores, sejam gestores, sejam, enfim, uma ótima manhã para todos. Tá bom? Tchau, gente.